Informação, análise e serviços nas tardes da Mirante News FM. Abrindo o Verbo, de segunda a sexta, às 14h. Siga a Mirante News FM nas redes sociais e receba as principais atualizações em tempo real. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook e no X. Siga @mirantenewsfm.com. Jorge Aragão. 10h06. Papo de Urologista, com o Dr. Paulo Roberto. Bom, recebo mais uma vez aqui no estúdio da Mirante News FM, no estúdio Deni Cabral, o médico urologista Dr. Paulo Roberto, que vai conversar com a gente, entre outros assuntos, sobre o câncer de pênis. E a gente vai falar sobre a fimose no adulto, né? E quando operar, enfim, tirar algumas dúvidas. Mas, antes de mais nada, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Dr. Paulo Roberto, bom dia. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Qual o recado que a gente pode dar para quem está acompanhando a gente nesse dia tão importante que é o Dia Nacional do Combate ao Câncer? É um prazer estar aqui novamente, né? Eu gosto muito de estar aqui com vocês, sou sempre muito bem recebido e para mim é uma satisfação, né? E também agradeço sempre a boa receptividade. Então, quando se fala de câncer, é um grande tabu, né? Porque você tem um medo de estar doente. Então, a mensagem que eu dou para quem está nos ouvindo é o seguinte: quando você tem um problema desse, você começa uma luta pela vida. Não se deve temer um problema desse tipo, porque se você não fizer o tratamento, você infelizmente vai morrer disso. Então, a luta contra o câncer, ela é muito grande. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um câncer que a gente fala muito pouco aqui, que é o câncer de rim. O câncer de rim, se você, vamos supor, hoje tem aquele diagnóstico ali, se você não fizer nada, em 5 anos você vai morrer daquilo ali. Mas em compensação, se você foi no médico, fez um rastreio, descobriu aquilo, você pode tirar só o tumorzinho e ficar curado. Então, na luta hoje no combate ao câncer, a mensagem é: se previna, faça um check-up, e se você vir a ter um problema de saúde, se cuide para você viver longos anos, né? A gente sabe que se você tiver um diagnóstico precoce, seja um câncer de rim, um câncer de próstata, um câncer no pênis, fazendo o tratamento você vai ser curado. Então é uma coisa muito boa, né? Na luta pela vida, o mais importante é você estar aqui, né? É tão bom a gente estar aqui na rádio conversando, a gente faz amizade, né? E vai longe. Então, na luta contra o câncer, sobreviver é o melhor caminho. Doutor Paulo Roberto, fimose. O que é a fimose e por que ainda ela é tão comum nos adultos? Quando a gente fala de fimose, aqui no Maranhão, por exemplo, a gente tem um tabu muito grande, né? Uhum. O que é a fimose? Fimose é aquela, assim, a fimose ela é grosseiramente falando, é um excesso de pele que recobre a glande, né? Certo. Só que a fimose, ela tem vários graus, né? A fimose ela é dividida em grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e grau 5, né? O grau 1 é aquele homem que só tem aquela pele que recobre totalmente a glande, mas ele consegue expor. Quando é que ele vai ter problema? Quando ele começa a ter relação, pode ficar machucando ou uma coisa assim, desse tipo. Já como é, por exemplo, a grau 5. A grau 5, quem não vê isso pensa que não existe. Tem homens que a glande não é exposta. Ele fica, digamos... De tanta pele. É isso que eu vou falar agora. Quando tem a pele que retrai. Certo. Nesse caso, o homem tem no finalzinho da pele, ele tem tipo como se fosse um anel. Certo. E ele fecha aquela região. Então não expõe nada. Fica como se fosse assim, recobrindo totalmente a glande. Não expõe nada. E aí, o que acontece? O cara pensa que é normal. E aí fica postergando. Acontece às vezes dessa pele até grudar na glande. Meu Deus. E aí para retirar isso é muito complicado. Então a gente manda esse recado, né? Se você é desse tipo de paciente que tem esse tipo de pênis que não expõe a glande, você precisa procurar o urologista até com certa urgência. Por quê? Qual é a única prevenção que nós temos contra, por exemplo, um problema do câncer de pênis? É a higienização, né? Higienização da região íntima. E quando está mais coberto fica mais difícil, né? É como estou falando, quando ele não é exposto, você não consegue ver. Já tive paciente, só para ter ideia, porque é muito difícil de imaginar isso, mas não, vamos supor, você tem uma glande aqui e aquela pele que não abre, ele fica totalmente ali. Coberto. Totalmente coberto, sem expor.
Uma vez eu perguntei pro paciente, rapaz, como é que tu faz para higienizar a glande do teu pênis? Aí ele me disse, doutor, eu pego o cotonete, boto por cima e limpo assim. Meu Deus do céu, do trabalho, cara. Eu, rapaz, como é que tu consegue fazer isso? Não dói não? Aí, doutor, mas já me acostumei. Ele, rapaz, acho melhor tu resolver isso aí. Aí a gente foi, operou, o cara tá tudo grudado. Aí tá bonzinho hoje. Aí depois fica muito bom, né? Então, o que é o recomendado para quem tá nos ouvindo aí? Como é que eu evito de chegar a isso na fase adulta, né? É por isso que eu pedi pra gente conversar sobre isso. Fimose no adulto, porque muita gente pergunta, mas eu tenho fimose por ser adulto? Que não tem nada a ver, né? Porque você tem que entender uma coisa. O ideal de se cuidar de fimose é quando é criança. Porque é comum ver criança que não expõe a glande. Sim. Aí um pai mais orientado vai lá, leva ele num médico, neurologista e já resolve. É um procedimento muito simples, mas no adulto, se não resolver isso, ele pode vir a ter um problema grave, né? Evoluir para um câncer, então é um problema muito, muito grande, né? A gente, assim, quando fala nesse problema da fimose, a gente pensa que, não, assim, quem está ouvindo não consegue imaginar a gravidade que é isso, né? Agora, a diferença da fimose fisiológica da patológica? Pois é, quando a gente fala de fimose fisiológica da patológica, a fisiológica é só esse excessozinho de pele, certo, né? Quando é que ela vira uma patologia? É quando começa a ter infecção recorrente, o paciente, quando vai ter relação, ele se corta, ele sente uma ardência na região, perde até a potência sexual por causa disso. Caraca. Já tive vários pacientes que eles vieram se consultar com problema de ejaculação precoce. Aí quando você ia ver, ele tinha um freio, aquele freiozinho, alguns homens têm um freio que fica tipo curvando o pênis. Então aquilo ali deixa a glande muito sensível, né? E aí o problema dele era justamente esse problema. Então estava virando patológico, né? Estava dando ejaculação precoce, dando problema. Então a gente considera patológico quando começa a dar problema para o paciente, né? Para a condição de vida dele. É assim. Agora, qual a relação da fimose com o câncer de pênis? É a higienização? Exatamente. Quando você não consegue higienizar adequadamente a região, o que acontece? No corpo você começa a ter várias inflamações recorrentes. E o que uma inflamação recorrente gera no corpo? Ele gera diferenciação celular, né? Então o paciente vai ficar com uma carapaça fibrótica bem grosseira e aí acaba que é um fator de risco muito grande para o pênis, né? Fora a falta de higiene, facilita infecções por herpes, HPV e HIV. Fungo, né? Fungo, justamente. Então é um fator de risco principal para esse tipo de problema, né? E só para você ter ideia de como o câncer de pênis é uma coisa que impacta muito, ele é o único câncer que impacta diretamente no IDH. Você vê lá com um IDH de um estado é baixo, porque ele tem câncer de pênis, por exemplo. Aqui é um dos fatores que bota o nosso índice de desenvolvimento humano lá embaixo, né? É justamente porque aqui no Maranhão a gente tem alguns casos de câncer de pênis aí que acaba sendo comum, né? Que não era para acontecer. Agora, doutor Paulo Roberto, quando que operar é a melhor escolha? Como é que o paciente sabe sobre isso? Tem que ter uma orientação médica, né? Isso. Esse é o grande ponto. Quando eu devo operar isso? Olha, eu sempre recomendo que o paciente faça a cirurgia. Eu costumo brincar com o paciente e dizer assim, olha rapaz, isso aí depois que tu operar, isso vai ficar igual um sabugo de milho. Tu pode passar até no asfalto que não rasga mais. Aí o paciente, é mesmo? É, rapaz. Aí quando eles voltam, teve já várias vezes eles, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi isso aí. Porque o cara fica ali, imagina, um cara solteiro, arrumou ali uma namorada, uma gatinha, ele quer impressionar ela, aí na hora da relação se corta. Perde logo a ereção, então acabou pra ele. Então o cara fica feliz pra caramba. Então um procedimento que... O cara que tá ouvindo isso é como a gente costuma falar, né? Ele sabe, ele se corta, ele arde a glande, ele perde a potência, fica cortando o freio. Então, se você tem esse tipo de problema, o ideal é operar. O que acontece? Muito. Os homens, eles assim, as mulheres comumente vão ao ginecologista, né? Aí, às vezes, tem um corrimento, até na menina virgem tem corrimento por fungo. Aí, as mulheres, comumente, elas sabem utilizar bem creme vaginal, né? Aí, o que acontece? Os homens pegam o creme vaginal, aí fica se passando por conta própria em casa. Isso é muito comum. Aí, então, esse tipo de paciente, a gente recomenda o quê? Para ele não fazer isso, né? Porque o ideal é você usar, um exemplo, vou usar essa pomada aqui. Usei aqui 10 dias. Ficou bom. Mas se não ficou mais bacana, é melhor tirar essa pelezinha doente e ficar bom disso, né? Agora, e essa cirurgia? Como é que ela é feita? Ela é simples? Como é que é a recuperação?
Pois é, essa pergunta, eu vou te dizer qual que é o grande problema aí que os caras acham ruim, né? A gente tem até que negociar muito com isso. A cirurgia em si é muito tranquila, você pode fazer ela com técnicas minimamente invasivas, quase no sangue. Hoje tem até grampeador para se fazer isso. É mesmo? Lá na clínica a gente faz cirurgia com grampeador, é muito bom. Qual é a única restrição que o paciente tem nessa cirurgia, né? Ele pode operar hoje e amanhã já ia até trabalhar, né? Por exemplo, se ele for um médico ou um advogado, ele não vai ficar expondo a glândula, nada disso, né? Ele pode trabalhar. Agora, se for uma pessoa que trabalha com peso e tudo, pelo risco de ter uma lesão aqui, né? Um trauma, aí a gente recomenda que tenha uns 10 dias de repouso. Mas a recomendação é que, a parte ruim da cirurgia, é que o paciente tem que ficar um mês sem ter relação, né? Que é para cicatrizar bem, não ter sangramento. Então seria, em tese, a complicação maior. O que o paciente tem que ter em mente? Para ele poder voltar a trabalhar uma semana. Mas para ele voltar... Atividade física é uma semana. Uma semana. Mas para ele voltar a ter relação, um mês. Mas assim, quem tem a fimose, ele fica até um mês sem ter relação. Se ele não opera. Ele se fere, né? Arde ali. Até recuperar isso é um mês. Então, se for botar na balança, é grande jogo, né? Um jogo, o cara fazer logo e resolver. Nunca mais, né? Nunca mais tem problema. Esse que é o canal. O André está perguntando aqui, doutor, eu tenho excesso de pele, só que eu nunca ardeu. Estou resumindo, tá, André? É que ele está dizendo que às vezes ele consegue ter, ele infelizmente acaba contraindo muito fungo. Ele acredita que seja pelo excesso de pele. O urologista dele já disse isso para ele. Mas ele não tem problema. Precisa operar ou não? O André aí, vou dizer pra ti, André, tu vai no meu canal do YouTube aí, urologista Dr. Paulo Roberto, lá tem muito vídeo de cirurgia sobre isso. Ele tem um excesso de pele que acaba que o cara se acostuma, né? Então ele acha que é normal. Mas só porque ele falou aí, ele já tem indicação de operar, porque ele tem uma infecção fúngica recorrente. Esses fungos ficam justamente nesse excesso de pele. Quando a gente vai operar, eu sempre gosto de medir de quanto de pele que a gente tira. Um paciente desse aí, ele deve ter aí em torno de uns 7 centímetros a mais de pele no pênis, que é muito, né? Porque o ideal é que a glândula sempre fique exposta. Então ele deve ficar todo o tempo com ela recoberta, aí usa cueca de lycra, né? Aí cobre mais, né? Por exemplo, tem umas cuecas aí que elas não são de algodão, né? Já até falou sobre isso outro dia. Então abafa. Então, quem tem um excesso de pele vai com certeza ter infecção fúngica. O ideal é tirar essa pele, né? O que acontece? Esse tipo de paciente ele fica em dúvida, porque ele consegue expor a glândula, né? E higienizar. Aí ele fica pensando que porque ele consegue expor, ele não precisa de cirurgia. Mas só pelo fato dele estar tendo essa infecção, ele já tem a indicação de operar. Pode ir lá, André, que a gente resolve isso aí para você. Cara, pergunta que o Marcelo está perguntando o seguinte: se tirar o excesso de pele, vai diminuir o tamanho do pênis? Rapaz, a gente tem hoje uns procedimentos de aumento peniano, né? O aumento peniano, como é que ele é feito? Na verdade, engrossa o pênis, né? Você faz a infiltração de ácido hialurônico ali, o pênis ganha em torno de 1 centímetro, de 1 a 2 centímetros e aumenta a grossura. O ideal é que o paciente faça a cirurgia antes de postectomia, para depois fazer esse preenchimento, porque o pênis, na verdade, quando você opera, ele até aumenta um pouco, porque tem um conceito que é o seguinte: tem um pênis que é o pênis groi e o pênis choi. Como é que é isso? Tem um tipo de paciente que, pelo excesso de pele, o pênis dele recolhe para dentro e fica só a pele para fora, né? Digamos assim. E aí, quando ele opera, a glândula fica mais exposta, então ele retrai menos, então acaba que o pênis aumenta um pouco. Então não tem essa de diminuir o pênis. Não, faz aumentar. Agora, doutor Paulo Roberto, o Marcelo só complementando, perguntando, esteticamente fica melhor? Fica bonito, fica bom demais. A enfermeira lá na clínica toda vez, agora ficou bom. Agora, doutor Paulo Roberto, e tem idade para cirurgia? Não tem idade. O que a gente recomenda é que, por exemplo, se tiver alguma mãe, algum pai ouvindo, é que se o seu filho tem, que ele faça na infância, porque ele não está em vida sexual ativa, né? Mas assim, não tem idade. Qualquer pessoa que tiver esse tipo de problema tem que nos procurar. Por isso que eu estou falando, né? Que esse é o tabu. Eu ouço direto isso, cara, doutor, mas eu já tenho 40 anos, eu tenho que fazer isso mesmo.
é justamente esse tipo de paciente que vai precisar de cirurgia, porque ele está em vida sexual ativa, tem trauma, fica com fissura, né? E aí é um problema muito comum. Então, não tem idade, a gente recomenda que faça sempre o procedimento. O meu xará aqui, o Jorge, ele... Ah, tá, não, o senhor respondeu já, né? Tá, ele tá perguntando se tinha idade. Não, Jorge, não tem idade. O doutor Paulo Roberto acabou de responder. Agora, quais os cuidados, doutor Paulo Roberto, que precisa ter para o tratamento do câncer de pênis? Para ele tentar, pelo menos, evitar, minimizar? Olha, quando a gente fala sobre isso, é importante que a gente sempre fale isso, né? Existe uma coisa muito básica que se pode se fazer, que é a higienização. Aí o paciente pensa, mas eu posso higienizar, tem que ser um sabonete especial, alguma coisa. Não precisa ser nada demais, é o sabonete que você toma banho, normal. Não precisa ser sabonete de coco, sabonete neutro, sabonete antibacteriano, não tem isso. Higienizar de forma comum já é um fator de proteção excelente. O segundo ponto, para quem é jovem, que a gente fala muito pouco, é vacinar. Vacinar contra o HPV, né? Eu particularmente sou muito a favor da vacinação contra o HPV, porque é o principal fator de risco, fora a má higiene, para câncer de colo de útero e câncer de pênis. Então, vacinando já tem um fator de proteção a mais, né? Se você está fora do grupo do grupo alvo da vacinação, fazer particular, né? A gente recomenda que se faça isso. E por último, o uso de preservativo, né? Se você for ter múltiplas parceiras, né? E também um ponto muito comum aqui no Maranhão a gente tem muito paciente que tem problema com zoofilia, né? Tem relação. A gente recomenda que não se faça esse tipo de prática, né? Claro. E aí são essas as principais recomendações que a gente tem para passar, fora a cirurgia de fimose, né? Agora, como detectar, doutor, o câncer de pênis? Pois é, isso aí é uma coisa muito interessante, né? A resposta para isso aí é única. É uma ferida que não cicatriza no pênis. Que até, por exemplo, sífilis, como é sífilis? Aparece ali uma ruga, digamos assim, aí ela cicatriza por conta. O problema é que ela fica no corpo, né? Aí vai avançando para outros órgãos. Já o câncer de pênis, ele não cicatriza a ferida. Então, você tem uma ferida ali que está ali 90 dias, 60 dias passando pomada e ela não melhora, esse é o paciente que está com chance de desenvolver o problema. Então, tem que fazer a retirada dessa ferida. Aqui o Nélio, ele está perguntando se, independente do tipo de cirurgia para retirada da pele, da fimose, o tempo em relação é o mesmo, 30 dias, ou cirurgia, porque o senhor falou aí na questão do grampo, já é diferente? Na verdade, o que muda é o tempo do sangramento, que é um pouco menor, né? Mas assim, não tem muita diferença de uma técnica para outra. O que vai fazer o paciente ter uma cicatrização melhor é o cuidado que ele vai ter no pós-operatório, né? Ele vai ter que usar as pomadas corretamente, o curativo certinho, deixar o pênis inclinado. Isso é que faz a diferença, né? A técnica cirúrgica em si é que faz muita diferença. Por exemplo, você pega um médico aí de mão cheia, o cara faz, vamos supor, 100 postectomias no mês. Ele com certeza vai te operar muito bem, né? Então aí em menos de 20 dias você já está 100%, né? O que acontece muito é que a recuperação da postectomia ela é um problema ruim, é porque o homem ele tem umas ereções, né, involuntárias, aí vão uns pontos ali, tudo, então isso aí não tem como a gente controlar, né? Então, e aí tem que rever. Aí então por isso que a gente recomenda não ter relação, evitar ali de ficar perto da mulher. Afastar um pouco. Vai pra lá. Não dá certo. E Jorge tem 64 anos. Existe remédio para atrasar a ejaculação ou tem a ver com a minha idade? Ele está aqui... Ele está falando aí que ele está com uma ejaculação precoce, né? Rapaz, inclusive eu tenho até um livro sobre isso, né? Como reconhecer e tratar a ejaculação precoce. Tem sim, rapaz, hoje em dia tem tratamentos revolucionários contra isso. A vida sexual, eu costumo até brincar com meus colegas, eu não entendo como que era a vida sexual antigamente, porque hoje o cara tem
Tadalafila para ereção, ele tem medicações como dapagliflozina para controlar a ejaculação. Então tem um arsenal terapêutico muito grande, é muito bom para o homem, né? Ainda mais com essa rotina puxada, muito estresse que a gente tem no dia a dia, a gente tem uma série de tratamentos alternativos aí até o paciente regular. Porque o que acontece com esse tipo de paciente? Ele começa a ter ejaculação precoce, fica muito preocupado, aí ele acaba se frustrando, ficando com medo de ter relação, começa a ter disfunção erétil, aí a gente tem que reverter isso. Em um prazo de 90 dias, o tratamento, o paciente já se recupera e volta a ter uma vida sexual normal. Tem 2 ouvintes aqui, vou fazer no mesmo. A pergunta é, resumidamente, o seguinte. Dr. Paulo Roberto, se depois da cirurgia, passados 30 dias, a vida ativa sexual é normal, um está perguntando se ele pode perder desejo sexual, o outro está perguntando do aumento. Essa pergunta. Tem alguma diferença? Sim. É muito bom que se tenha esse tipo de pergunta, porque a gente quebra alguns tabus, né? Porque, por exemplo, eu que sou urologista e opero muito isso, esse tipo de coisa, como a gente sabe que não vai acontecer, a gente já tem essa consciência. A gente já nem comenta com o paciente, né? Então acaba que eu acho que isso é um defeito que a gente tem. Poderíamos melhorar isso aí, né? Porque parece uma coisa, parece uma bobagem, mas não é. Porque o paciente pode estar com medo de nos procurar, pensando que após o procedimento ele vai ficar impotente, sexual, enquanto na verdade ele vai melhorar a vida sexual dele, porque o pênis vai ficar sem aquela mucosa, sem aqueles ferimentos, então é uma coisa fantástica. Eu acredito que não tem coisa melhor, né? Um paciente que tem esse tipo de problema, ele perde a ereção, perde a potência, fica muito ruim. Quando ele opera, ele vira outra pessoa. É muito bom o procedimento. Jorge, o meu pênis ele esfola normal, só que aonde tem uma costura abaixo da saída da urina, né? Esse aí é o freio que ele está falando. É o freio. Quando eu tenho relação com a minha esposa, corta, né? Ela fere e dói, parecendo um corte, e demora a cicatrizar. E eu demoro a ter relação, porque até mesmo para lavar dói. Isso é fimose? Interessante esse relato aí dele, eu gostei. Ele descreveu certinho o que a gente estava falando. Ele tem um freio, digamos assim, tem um pênis, e o pênis dele aqui embaixo tem tipo um cabrestozinho. Isso. O tratamento dele não é fimose, né? Não é a postectomia, a cirurgia em si. Ele vai fazer uma frenuloplastia. Ele vai só cortar o freio. Cortar o freio para soltar. Exatamente. E uma boa notícia, a recuperação é mais rápida, né? Ele com 10 dias já está tendo relação. Porque ele vai só fazer uma queimação. E aí muda a vida sexual total, né? Porque se ele está dizendo que depois que ele faz, ele fica algum tempo sem fazer porque dói, né? Ele tá, na verdade, perdendo tempo, porque vamos supor, se um mês tem 30 dias, né? Ele se cortou e ficou 10 dias para se recuperar, ele perdeu aí pelo menos umas 3 relações na semana. Esse cálculo é bom. Esse cálculo incentiva o cara aí, né? Se num mês se ele fosse ter 12 relações, ele está tendo 3. 3. É ruim. Então é melhor fazer. Doutor Paulo Roberto, queria que o senhor deixasse, são 10h29, uma mensagem final ao público, para falar sobre essa questão da saúde íntima masculina, que ainda tem tabu. Às vezes você vê mesmo, eu acostumado, obviamente, no banheiro, muitos homens vão no banheiro, nem lavam a mão quando sai. Eu acho aquilo impressionante. Pô, tu vai pegar na mão de outra pessoa ali na frente, custa tu lavar tua mão, e tu vê vários que não fazem isso. Isso mesmo. Então, o que a gente pode deixar de recado, ainda mais no dia como é o dia de hoje? Então, o que eu gostaria de deixar aí para os nossos ouvintes, né, para os nossos amigos, é o seguinte: rapaz, se cuidar é a melhor coisa que o homem pode fazer, né? Se você tem um problemazinho, rapaz, eu fiquei até sentido assim com esse paciente, tá se cortando em casa e não sabe o que fazer, né? Então, perca essa vergonha, perca esse medo, você pode nos procurar. Eu costumo dizer que o urologista é um médico diferente, ele não é um médico normal igual aos outros, porque você vai ensinar o cara a transar, evitar ele de ter uma ejaculação precoce, você vai ensinar ele como é que ele deve tratar o pênis dele. Então é uma coisa muito íntima, né? E a gente desenvolveu formas de receber o paciente de uma maneira que ele não tenha vergonha de falar o que ele sente. E um grande medo que o paciente tem, ele pensa que ele vai ficar lá, por exemplo, uma consulta com o urologista é 1 hora, ele fica com muita vergonha. Então é bem direcionado e resolve muito rápido. Então quem tem problema
vamos ser direto, né? Com um problema com fimose e tá com medo de ser resolvido esse problema, você vai lá, a gente vê o problema, perdendo tempo, né? resolveu e libera. O paciente com um mês está tranquilo. Então, assim, o recado não muda, é sempre o mesmo, né? Se cuide, faça sua prevenção e evite ter problemas maiores, né? A gente está aqui passando esse recado. Quem quiser agendar um tratamento, uma consulta, pode nos procurar. Tem o Instagram aí, né? O meu Instagram é urologista Dr. Paulo Roberto. Lá tem um link, você vai mandar mensagem pro pessoal do agendamento, marca, e a gente vai te ajudar a resolver esse problema. Inclusive, por exemplo, esse meu eu tava falando pro pessoal lá da clínica: pô, vocês perceberam como esse mês aqui deu pouca postectomia aqui na clínica? Aí ela: não, é porque o pessoal talvez está sem dinheiro. Não. Eu disse: não é isso não, é porque o povo tem medo de vir. É verdade. A gente pede aí, vamos fazer a cirurgia, aí o paciente fica, até tu convencer um paciente a operar, tu vai lá, consulta ele, tu tem que fazer isso aqui. Ele ainda demora uns 90 dias pensando, se eu faço mesmo, E aí, agora esse cálculo foi perfeito, né? Quer dizer, ou seja, ele poderia estar tendo 12 relações, né, mais ou menos normal, né, com a esposa, ele está tendo 3 e entre essas 3 dor. Que é pior, né? Complicado. Então eu recomendo sempre que perca esse medo e se cuide, né? E volte a ter uma vida sexual muito boa. O homem, eu costumo falar isso no consultório, falar de sexo é muito bom, mas fazer é obrigatório, né? Então o cara com problema de fimose tá perdendo tempo. Doutor Paulo Roberto, muito obrigado pela presença aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigado, muito obrigado. Conversei com o urologista Dr. Paulo Roberto aqui no Ponto Final. 10h31 na capital do Maranhão. Ponto Final.